O piloto gritou que até uma iniciante faria melhor do que ela naquele ultraleve que ninguém queria. Ela entrou sozinha no hangar abafado, enquanto a turma ria como se fosse uma piada pronta. Comentários baixos rodaram pelo espaço, enquanto ela ignorava todos e começou a examinar a estrutura. Ponto por ponto, encontrou marcas que ninguém viu. Uma delas podia virar tudo antes que a humilhação voltasse a se repetir. Ela começava o dia cedo no hangar de Palmas. O sol ainda nem tinha esquentado o chão de concreto, mas o ar já carregava o cheiro de combustível velho misturado com poeira fina. Era o ambiente que fazia parte da rotina dela. Caminhava devagar entre as aeronaves paradas, sentindo o peso silencioso de cada passo. O trabalho nunca começava com pressa, sempre vinha com observações curtas, pequenos gestos, ferramentas organizadas em sequência. Ela conferia tudo antes de tocar em qualquer peça. Pegava panos limpos, ajustava a caixa de chaves, separava lanternas e filtros. O silêncio ao redor combinava com o próprio silêncio interno. Era a vida que ela aceitava como normal. Os colegas passavam rápido, sempre falando entre si. Ela percebia apenas a movimentação dos lábios, os braços apontando para alguma coisa, os risos curtos. Não fazia parte desses grupos. Ficava na dela, cuidando das máquinas como se fossem compromissos íntimos. Nunca esperava reconhecimento. Só entregava serviço limpo e consistente. A cada manhã, repetia o mesmo ritual. Caminho até a bancada, inspeção dos instrumentos, ajuste da altura da prateleira, separação de novas anotações, tudo simples e contínuo. O hangar tinha marcas de tempo nas paredes, pequenas manchas de óleo no chão, restos de poeira acumulada perto das portas altas. Ela sempre reparava nesses detalhes. Era assim que sentia o ambiente. Tocando superfícies, testando pesos, avaliando pequenas irregularidades. Enquanto outros comentavam números e rotas, ela vivia concentrada nas tarefas diárias. Era o ritmo dela. O clima de Palmas deixava tudo mais lento durante a tarde. No calor forte, os passos pareciam pesados. Ela se acostumou a beber água aos poucos, a trabalhar em movimentos curtos, a não desperdiçar energia. A rotina ajudava a manter o foco, arrumar ferramentas, conferir listas, ajustar peças pequenas, seguir o tempo de cada manutenção sem distração. A vida dela fora da oficina era parecida. Caminhos curtos, gestos diretos, poucas interações. Compras rápidas no mercado, breve descanso em casa. Um pouco de televisão com legendas. Alguns objetos distribuídos de forma organizada. Nada de excessos, nada de mudanças bruscas. A normalidade vinha dessa estabilidade. Ela nunca exigiu mais do que isso. No trabalho, era conhecida pela constância. Entregava resultados, nunca reclamava, nunca atrasava. E mesmo assim, não era levada a sério como gostaria. A surdez virava justificativa para comentários silenciosos, trocas de olhares rápidos, pequenas dúvidas escondidas. Ela percebia tudo pela postura dos corpos. Era uma leitura diária e inevitável. Ainda assim, a rotina seguia, dia após dia. Ferramentas, peças, poeira, calor, silêncio, um ciclo firme e previsível. Até que o ultraleve, com fama de azar, apareceu no hangar e começou a mudar o ritmo sem aviso. O ultraleve ficou parado perto da porta do hangar como um objeto esquecido. A pintura gasta mostrava marcas antigas, pequenas lascas, riscos longos perto da fuselagem. Ela observou tudo com atenção silenciosa. Não havia movimento ao redor dele, apenas o calor entrando pela abertura alta e batendo direto na lataria. A aeronave parecia carregada de histórias que ninguém queria rever. Era tratada como algo que dava trabalho sem recompensa, um incômodo estacionado no meio do caminho. Ela chegou perto em passos curtos.
Passou a mão pela asa, sentiu a poeira acumulada nas bordas. Os parafusos mostravam sinais de uso irregular. Alguns pareciam mais apertados do que deveriam. Outros pareciam gastos demais para o pouco tempo de serviço que constava nos registros. A primeira impressão já deixava uma sensação discreta de alerta. Nada gritava perigo imediato, mas havia detalhes fora do padrão que chamavam a atenção. As conversas dos outros funcionários rodavam pelo fundo. Eles falavam do histórico de quedas, do azar da aeronave, das 2 pancadas que deixaram pilotos tensos por semanas. Comentários rápidos vinham e iam, sempre carregando um tom de deboche. Ela não ouvia, mas via o jeito como apontavam para o ultraleve e riam. Era sempre a mesma expressão. Como se a aeronave fosse uma piada pronta, e qualquer pessoa que tentasse consertá-la estivesse assumindo um risco inútil. Ela manteve o foco. A proximidade com aquele equipamento trazia sinais pequenos. Um painel mal encaixado, um cabo com leve marca de fricção. Rebites substituídos recentemente, mas sem padrão uniforme. Nada disso explicava quedas, mas mostrava que alguém mexeu sem cuidado. O defeito real ainda não estava evidente. Ficava escondido por trás das camadas de improviso, deixadas antes. Isso criava uma sensação de quebra silenciosa. Algo ali não se encaixava de verdade. Quando ela abriu um dos compartimentos inferiores, encontrou poeira misturada com pequenos resíduos metálicos. Nenhum deles deveria estar ali. Era um tipo de sujeira específica que surgia quando peças se desgastavam de forma irregular. Isso não aparecia em aeronaves com manutenção organizada. O acúmulo mostrava que o problema vinha de longe. Não era um erro recente, era algum detalhe ignorado ou mascarado. A cada nova observação, o ultraleve parecia mais estranho. Não era apenas azar. Era uma soma de imperfeições jogadas para o fundo da lista de prioridades. A aeronave carregava uma história de manutenções apressadas e soluções improvisadas. A parte oculta não estava em um único defeito, mas no conjunto de escolhas erradas que se repetiram ao longo do tempo. Ela fechou o compartimento devagar, olhou a estrutura como quem observa algo que se esconde bem. A sensação persistia. O defeito real ainda estava ali, preso em algum ponto invisível, e ela precisaria encontrá-lo antes que alguém decidisse culpar a aeronave mais uma vez. Ela chegou cedo ao hangar no dia seguinte. A luz ainda entrava fraca pelas frestas superiores, criando faixas claras que cortavam o chão marcado por poeira antiga. O ultraleve continuava parado no mesmo ponto, imóvel como se aguardasse alguma decisão que ninguém queria tomar. A rotina dela começava sempre igual. Ferramentas alinhadas, caixa aberta, panos limpos, separados, movimentos curtos e seguros. Não havia pressa, só método. Ela caminhou ao redor da aeronave mais uma vez. Observava cada superfície com a atenção de quem tenta formar um mapa mental. Passava a mão devagar pelas áreas que já tinha analisado no dia anterior. Confirmava posições, conferia marcas. Era um ritual silencioso que ajudava a organizar o pensamento. O trabalho mecânico dependia desses pequenos gestos repetidos, porque eram eles que revelavam mudanças mínimas, quase invisíveis. O hangar começava a ganhar movimento. Os outros funcionários atravessavam o espaço em passos rápidos, parecendo sempre preocupados com horários apertados. Ela via corpos agitados, mãos apontando para relógios, murmúrios entre grupos. Ninguém se aproximava do ultraleve. Era como se a aeronave tivesse um território próprio, evitado por todos. Essa distância constante fazia parte do dia a dia dela. Não esperava colaboração, só seguia. Ela abriu novamente o compartimento inferior e organizou a área de trabalho. Limpou os resíduos que tinha encontrado antes.
reposicionou lanternas, separou chaves adequadas para peças menores. Cada gesto reforçava a construção de uma rotina sólida. O trabalho ficava mais claro quando tudo estava disposto de forma previsível. Era assim que ela mantinha controle sobre tarefas que exigiam atenção total. Depois, passou para a asa esquerda, checou o alinhamento, avaliou a firmeza dos suportes, testou a vibração leve, usando apenas a ponta dos dedos, anotou mentalmente detalhes pequenos. Nada chamava a atenção de forma decisiva, mas a soma dos sinais continuava indicando que havia algo errado em profundidade. A rotina de inspeção servia justamente para isso. A repetição mostrava nuances que não apareciam na primeira olhada. Ela subiu no pequeno banco de manutenção e examinou a parte superior. A tinta descascada revelava pequenas marcas de impacto e áreas desgastadas. Não eram graves isoladamente, mas reforçavam a impressão de que o ultraleve foi tratado de maneira descuidada por muito tempo. A rotina dela pedia que cada ponto fosse registrado internamente, mesmo que ninguém pedisse relatório formal. Era assim que ela entendia o conjunto. O calor subiu rápido naquela manhã. O ar ficou pesado. Ela continuou trabalhando com movimentos curtos, economizando energia como fazia todos os dias. O ritmo constante permitia observar mais do que só peças, permitia entender a história silenciosa que cada superfície carregava. No fim da manhã, ela desceu do banco e circulou ao redor da aeronave mais uma vez. A rotina se repetia, mas pouco a pouco revelava sinais novos. Era nesses detalhes discretos que o defeito real começaria a aparecer. O quarto dia começou com um peso diferente no ar do hangar. O ultraleve continuava parado no mesmo ponto, mas agora parecia exigir mais do que simples inspeções. Ela caminhou devagar até a fuselagem, levando o mesmo conjunto de ferramentas. A rotina seguia igual, mas a sensação de alerta vinha crescendo. Cada detalhe acumulado nas últimas análises apontava para algo mais profundo. Era hora de desmontar áreas que ainda não tinham sido tocadas. Ela retirou os painéis laterais com movimentos calculados. Colocou cada peça no chão, formando uma fileira organizada. A estrutura interna apareceu com marcas irregulares, tubos com desgaste incomum, fixações que não combinavam com o histórico de voo. As quedas pareciam ter deixado cicatrizes espalhadas. Nada disso era suficiente para explicar o conjunto dos acidentes, mas mostrava que a aeronave não tinha recebido a atenção correta durante muito tempo. O calor da manhã aumentou rápido. O ar parado criava uma sensação densa. Ela continuou abrindo novas partes do ultraleve. Encontrou abraçadeiras fora do padrão. Pequenos pontos de ferrugem em posições inesperadas. Cabos com leves marcas de atrito. Tudo indicava um acúmulo de escolhas ruins ao longo dos anos. O defeito real, porém, ainda não estava visível. Era como se estivesse escondido em alguma área mais profunda. Os outros funcionários começaram a circular pelo espaço com olhares longos. Alguns passavam devagar, observando o estado de desmontagem. Pareciam esperar que ela desistisse. O histórico das quedas sempre gerava comentários silenciosos. Ela via isso na postura deles. Eles passavam rápido e desviavam o olhar. A aeronave carregava uma reputação pesada, e a simples imagem dela trabalhando ali trazia a possibilidade de nova frustração. Ela subiu no pequeno banco e abriu outra parte da estrutura superior. O metal mostrou áreas que não tinham sido tocadas desde a fabricação. Ali, encontrou algo que chamou mais atenção. Um reforço colocado em posição incomum, com sinais de estresse. Não era grave por si só, mas mostrava que havia uma alteração feita antes. Era uma pista nova, uma possível ligação com o comportamento estranho durante os voos. A tensão aumentou.
A soma de sinais começava a ficar clara. Não era má sorte. Era uma construção irregular, escondida sob camadas de reparos apressados. A cada peça removida, a queda dupla ganhava nova explicação silenciosa. Ela não tinha provas completas ainda, mas o caminho estava se formando. A aeronave não falhou por acaso. Algo dentro dela carregava a origem da ruptura. Quando o fim da tarde chegou, ela recuou alguns passos e observou o ultraleve parcialmente aberto. O ambiente parecia mais pesado. A investigação tinha deixado de ser rotina. Agora era confronto, e o próximo passo exigiria desmontar a parte mais sensível da estrutura. Ela começou a desmontar a parte central da estrutura no início da manhã. O hangar ainda estava silencioso, mas a temperatura já subia rápido. Pegou chaves menores, lanternas fortes e um conjunto de escovas metálicas. A área que ela precisava acessar exigia paciência. Era a mesma região que, segundo registros antigos, nunca tinha recebido manutenção profunda. Os outros mecânicos evitavam mexer ali por ser trabalhoso demais. Agora, era o ponto crítico de toda a investigação. Ela retirou parafusos alinhados em sequência. Colocou cada um no chão, formando grupos separados. O metal interno mostrou uma combinação estranha de desgaste e adaptações improvisadas. Parecia que duas pessoas diferentes tinham trabalhado ali em épocas distintas, cada uma seguindo um padrão próprio. Isso explicava a inconsistência na estrutura, mas ainda não revelava o motivo das quedas. O ar quente desceu pesado sobre ela. O suor escorria pelo rosto, mas os movimentos continuavam firmes. Ela abriu uma segunda camada metálica e encontrou algo inesperado. Um conjunto de suportes estava torto, não por impacto, mas por instalação inadequada. Era uma falha séria. Se a peça vibrasse acima de certo limite, poderia comprometer o controle da aeronave. Não era prova definitiva, mas era a pista mais forte até agora. Enquanto isso, alguns funcionários se aproximaram do hangar. Eles observavam à distância, mantendo certa postura de desconfiança. Pareciam aguardando algum erro. Percorriam o ambiente com olhares rápidos, murmurando entre si. Ela não ouvia, mas via a maneira como gesticulavam, apontando para o ultraleve desmontado. Aquele tipo de comportamento fazia parte da rotina, mas naquele dia ganhava peso maior. A pressão silenciosa se acumulava. Ela voltou para a fuselagem e iluminou a parte interna com mais cuidado. Uma camada fina de poeira metálica se acumulava em pontos específicos. Isso só acontecia quando havia fricção irregular por longos períodos. A vibração excessiva tinha origem clara. O suporte torto criava um desbalanceamento contínuo. Era grave. Mas havia algo mais. Um rebite fora do padrão chamava a atenção. Estava na posição errada, segurando uma peça que deveria ficar solta para compensar movimentos internos. Ela tocou a peça com cuidado. O metal vibrou levemente com um som abafado. A vibração estava fora do normal mesmo com a aeronave parada. Aquilo explicava parte dos incidentes anteriores. Mas para provar isso, ela precisava desmontar ainda mais. Era a decisão mais arriscada do processo. Qualquer erro poderia deformar partes essenciais. O ambiente ficou ainda mais tenso quando ela começou a remover o rebite. Os funcionários se aproximaram um pouco mais, observando cada movimento. O peso da expectativa intensificava o momento. Ela manteve a atenção total, tirou o rebite devagar e, ao puxar a peça interna, encontrou a origem do problema, um componente instalado de forma invertida desde a fabricação. Uma falha rara e escondida, capaz de comprometer o voo em situações específicas. A descoberta trouxe um impacto imediato. Agora, não havia mais dúvida. O coração da crise estava diante dela, e resolver aquilo exigiria precisão absoluta.
Ela começou o dia recolocando as ferramentas no chão, ao lado da fuselagem aberta. O componente invertido permanecia exposto, revelando a falha que ficara escondida desde a fabricação. A descoberta ainda pesava na mente dela. Era grande demais para ser tratada como detalhe, mas também era delicada demais para qualquer passo apressado. Ela precisava encontrar uma forma de corrigir aquilo sem comprometer o restante da estrutura. O hangar seguia abafado. A porta larga permitia a entrada de ar quente que parecia envolver tudo com uma camada pesada. Mesmo assim, ela manteve os movimentos firmes, segurou lanternas mais potentes e ajustou o foco sobre a região crítica. O metal tinha marcas que sugeriam um desgaste acumulado ao longo dos anos. Aquela peça invertida forçava toda a estrutura e criava o tipo de vibração que poderia levar ao descontrole do ultraleve em momentos específicos do voo. A explicação era clara. Agora faltava a solução. Ela examinou o espaço ao redor, buscando alternativas. Havia suportes reserva em um canto da oficina. Eram peças pequenas, mas poderiam servir como base para uma reinstalação precisa. Caminhou até lá em passos lentos. Pegou duas opções diferentes e avaliou o peso de cada uma. Os detalhes do encaixe tinham que ser perfeitos. Qualquer diferença mínima poderia comprometer o resultado final. Era a chance de reverter anos de erro acumulado. Quando voltou ao ultraleve, percebeu um funcionário parado mais longe, observando com atenção incomum. Ele não parecia debochar, só assistia em silêncio. Talvez estivesse tentando entender o que ela via que ninguém viu antes. Ela não esperou por reação. Apenas colocou as peças novas no chão e continuou. Ajustou uma ferramenta fina e fez uma limpeza cuidadosa ao redor do encaixe. Tirou a camada de poeira metálica que marcava anos de vibração irregular. Depois, aproximou a peça reserva e testou a posição sem fixá-la. O encaixe parecia melhor do que imaginava. A estrutura recebia a peça com firmeza discreta, como se aquela fosse a posição correta desde sempre. Era o tipo de detalhe que mudava tudo. A semente da solução surgia ali. O calor apertou mais, mas ela manteve o foco. Pegou a furadeira pequena para alinhar os pontos de fixação. Trabalhou devagar, seguindo a marca original da fábrica, não a correção feita de forma errada no passado. Era como desfazer uma história sem que ninguém tivesse percebido antes. A peça nova encaixou com firmeza ao final do ajuste. Não era o reparo completo, mas era o início claro da virada. Quando terminou, deu um passo para trás. Olhou a peça instalada no lugar certo. A estrutura parecia mais estável. Ainda havia muito a fazer, mas agora havia um caminho real. Um ponto sólido. Um encontro entre falha e possibilidade. Ela voltou cedo ao hangar, caminhando direto até o ultraleve. A peça recém-instalada permanecia firme no lugar correto. A estrutura parecia mais estável, mas ainda havia tensão acumulada ao redor da região, onde a instalação original tinha sido feita de forma invertida. Ela sabia que precisava ir mais fundo. A simples troca não explicava toda a extensão do problema. Algo naquele conjunto pedia uma revisão mais ampla. A descoberta ainda estava incompleta. Ela iluminou o interior da fuselagem e observou os pontos de fixação. Os furos antigos estavam tortos. As marcas da instalação errada mostravam anos de esforço distribuído de maneira desigual. Isso explicava o desgaste irregular. A vibração recorrente criava pequenas rachaduras quase invisíveis. Essas fissuras se espalhavam pela estrutura de forma silenciosa. Eram tão discretas que poderiam passar despercebidas por qualquer inspeção apressada. Mas ali estava a resposta real. O problema não era só a peça invertida, era o efeito acumulado que ela causou em toda a base de sustentação. Ela se aproximou mais. Passou a ponta dos dedos pelas superfícies internas.
Sentiu o relevo fino das fissuras. Elas formavam um desenho quase imperceptível, mas tinham importância decisiva. Quando a aeronave entrava em determinadas condições de vento, essas rachaduras aumentavam a vibração. A peça errada intensificava isso. O conjunto criava um ponto crítico que levava à perda de estabilidade. Era um ciclo silencioso de falha. A causa estava ali o tempo todo, escondida na soma de pequenas deformações geradas ao longo dos anos. Ela recuou alguns passos, tentando visualizar o panorama completo. A revelação ficava clara. A queda dupla não era fruto de azar. Não era descuido isolado. Era o resultado de uma instalação de fábrica mal feita, seguida por manutenções rápidas que tentavam corrigir os sintomas sem entender a origem. A aeronave não estava amaldiçoada. Estava marcada por um erro inicial que tinha passado por décadas sem atenção adequada. Um dos funcionários entrou no hangar, parou perto da porta e observou o estado da fuselagem aberta. Não disse nada, só ficou olhando. Ela percebeu a mudança na postura. Era diferente de antes. Não havia ironia. Havia curiosidade, talvez até respeito. Ele observava as ferramentas, as peças alinhadas no chão e o ponto exato onde ela trabalhava. A cena falava sozinha. A descoberta estava exposta de forma clara. Não precisava de palavras. Ela voltou ao ultraleve e examinou as fissuras mais uma vez. A revelação trazia um novo desafio. Agora, ela sabia a origem exata do problema. Sabia como havia começado e como tinha se espalhado. Sabia onde precisava agir, a crise ganhava sentido. E a próxima etapa exigiria a reconstrução precisa de toda a região afetada. Ela começou o dia separando as ferramentas que usaria para reconstruir a região afetada. A revelação das fissuras deixava claro que o serviço exigiria mais do que um simples ajuste. Era preciso reforçar a estrutura inteira em torno do ponto onde a peça de fábrica tinha sido instalada de forma errada. O processo exigia paciência, firmeza e atenção absoluta. Ela conhecia esse tipo de trabalho. Sabia que reconstruções assim não permitiam atalhos. O hangar estava abafado, mas o ar parado já fazia parte do ambiente. Ela caminhou até a fuselagem aberta e iluminou novamente a área crítica. As fissuras finas formavam linhas quase invisíveis, espalhadas ao redor dos furos tortos. O primeiro passo seria limpar toda a superfície. Pegou uma escova metálica pequena e começou a remover poeira acumulada. Cada movimento deixava a área mais clara. A estrutura aparecia como realmente era. O desgaste tinha profundidade maior do que os olhos percebiam à distância. Com a região limpa, ela avaliou a extensão da reconstrução. Precisaria preencher pequenos espaços, realinhar suportes internos e reforçar a sustentação. Foi até a prateleira lateral e escolheu tiras metálicas específicas para reparos estruturais. Eram leves, mas resistentes. Voltou ao ultraleve e posicionou as tiras ao lado das fissuras. Marcou os pontos de fixação com uma ferramenta fina. O processo pedia precisão. As marcas tinham que seguir o alinhamento original da fábrica, não o erro antigo. Ela iniciou a fixação devagar. Primeiro, ajustou as tiras. Depois, começou a prender cada uma com rebites novos. O som era abafado, mas claro. Com cada fixação, a estrutura ficava mais firme. O reforço distribuía melhor o peso e eliminava o risco de vibração irregular. A região começava a recuperar estabilidade. Era a primeira etapa real da segunda chance que a aeronave precisava. O calor aumentou, mas ela manteve o foco. Pegou uma manta de isolamento estrutural e cortou um pedaço preciso para encaixar sobre a parte reconstruída. A manta ficaria entre as camadas internas para amortecer possíveis impactos futuros. Não era exagero, era prevenção.
Ajustou o material com cuidado e prendeu as bordas com adesivo resistente. Depois, reposicionou a nova peça principal na região. A instalação era simples, mas exigia firmeza constante. Ela usou ambas as mãos para encaixá-la no ponto exato. O metal respondeu com estabilidade. Parecia finalmente ocupar o lugar correto. Quando terminou essa etapa, recuou alguns passos. A fuselagem reconstruída parecia mais sólida. O peso da tensão acumulada nos dias anteriores diminuía aos poucos. A estrutura não apresentava mais sinais de desgaste aberto. A vibração irregular não teria mais origem. Alguns funcionários passaram pelo hangar e observaram a cena. Não havia risos, não havia dúvida explícita, havia apenas silêncio atento. Eles viam algo diferente no ultraleve, algo que não fazia parte da rotina deles. Ela voltou ao trabalho. Ainda precisava testar encaixes e fechar painéis. Mas agora havia um caminho claro. A segunda chance estava instalada, peça por peça. Ela chegou ainda antes do sol firme. A luz fraca entrava pelas frestas do hangar, marcando a fuselagem reconstruída com linhas claras. O ultraleve estava quase todo fechado. Apenas 2 painéis permaneciam abertos, revelando a região reforçada. A estrutura tinha outra presença agora. Não parecia o mesmo equipamento considerado azarado. Parecia uma máquina reorganizada desde dentro. Ela começou o dia conferindo cada ponto de fixação. Tocou os rebites novos. Testou a firmeza das tiras metálicas. Iluminou as superfícies internas e procurou qualquer sinal de irregularidade. Nada indicava fragilidade. O conjunto estava alinhado. O reforço distribuía o peso de forma uniforme. A peça instalada no lugar correto completava o trabalho. A vibração que antes persistia no toque não existia mais. O metal permanecia estável. Ela recolocou o primeiro painel com movimentos curtos. Ajustou as bordas, prendeu cada parafuso na sequência certa. Depois, fechou o segundo painel. A fuselagem ganhou forma contínua. A aeronave parecia inteira. Era a etapa que marcava a transição final. Os dias de desmontagem ficavam para trás. Agora era a reconstrução concluída. Os funcionários começaram a chegar ao hangar. Caminhavam devagar ao ver o ultraleve fechado. A expressão deles mudava aos poucos. Não havia mais deboche, apenas atenção silenciosa. Eles observaram a posição da aeronave, viram as ferramentas organizadas, notaram os painéis novos, o cenário era claro. O trabalho estava no fim, a mudança era visível. Ela circulou ao redor do ultraleve, conferindo o alinhamento das asas. Checou o trem de pouso. Ajustou pequenas peças externas. Eram tarefas rápidas, mas importantes. O conjunto precisava estar coerente. O objetivo era apresentar uma aeronave pronta, sem ruídos, sem vibrações, sem falhas acumuladas. O hangar ganhou movimento aos poucos. Os funcionários se aproximaram mais. Um deles parou perto da porta e observou a fuselagem com atenção séria. Outro caminhou em volta do ultraleve como se tentasse entender o que tinha mudado. Eles não falavam com ela, mas a postura mostrava respeito novo. A transformação estava ali. A aeronave tinha recuperado estabilidade. O clima ao redor também mudava. A presença deles indicava reconhecimento silencioso. Ela subiu no pequeno banco e ajustou o espelho retrovisor lateral. Era um detalhe simples, mas fazia parte da finalização. Depois, desceu devagar. Caminhou até a frente da aeronave. Encostou a mão na fuselagem fechada. O toque firme mostrava o resultado completo. Não havia mais sinais de defeito. A estrutura respondia de forma sólida. Quando terminou a revisão final, recuou alguns passos. O ultraleve parecia pronto para voltar ao ar. A transformação não estava só na máquina. Estava também na forma como olhavam para ela. O silêncio ao redor tinha outro peso. Não era isolamento.
Era reconhecimento de algo que ela tinha feito sozinha, peça por peça. Ela voltou ao hangar no dia seguinte apenas para concluir os últimos registros. O ultraleve estava parado no centro, limpo, firme e alinhado. A aeronave não carregava mais o peso da fama antiga, parecia outra. A estrutura reforçada ocupava o lugar da incerteza que marcava os primeiros dias do trabalho. O espaço também parecia diferente. O silêncio não tinha mais o tom isolado de antes. Era só o silêncio normal de uma manhã de serviço. Ela caminhou até a fuselagem e passou a mão pela lateral. O metal estava estável, nenhuma vibração, nenhum ruído estranho. Os painéis fechados formavam uma linha contínua. A peça instalada no lugar correto completava a lógica interna que faltava há anos. Aquilo encerrava uma história que não era dela, mas que tinha passado pelas mãos dela de forma decisiva. Agora, o ultraleve podia seguir sem carregar a marca da queda dupla. Alguns funcionários entraram no hangar e pararam perto da porta. Não havia riso, não havia desconfiança, apenas observação direta. Eles olhavam para o ultraleve com outra postura. A mudança deles não vinha de palavras. Vinha da forma como reconheciam o estado da máquina. Eles sabiam que ela tinha resolvido um problema que ninguém conseguiu antes. Ela percebeu isso nos gestos contidos, no modo como permaneceram em silêncio. Ela guardou as ferramentas devagar. Limpou panos, fechou a caixa, organizou tudo no canto onde sempre deixava seus materiais. Era o fim de um ciclo. O processo inteiro passava pela memória dela enquanto arrumava o espaço. Cada camada desmontada, cada fissura encontrada, cada ajuste feito com calma, cada passo silencioso que construiu a solução. Tudo ficava marcado como parte do caminho que ela percorreu sozinha. Quando terminou de arrumar o hangar, deu mais uma volta ao redor do ultraleve. Parou na frente da aeronave e observou a extensão da fuselagem reforçada. A transformação completa estava ali. Não havia sinais de improviso. Era trabalho limpo, estável, confiável. A aeronave podia voltar ao ar sem carregar histórias de azar. E ela podia voltar à rotina, sabendo que fez o que ninguém quis fazer. Isso bastava. Ela caminhou até a porta larga do hangar. A luz forte de palmas entrava e iluminava o chão marcado. Ela parou ali por alguns instantes. Olhou para trás apenas para confirmar que tudo estava no lugar. O ultraleve continuava firme no centro do espaço. Era a prova silenciosa do que tinha acontecido nos últimos dias. Ela respirou fundo, não precisava dizer nada. O trabalho falava sozinho.